Nós estamos iniciando mais uma matéria no nosso ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo, e nós vamos estar iniciando hoje uma matéria muito sugestiva, uma matéria maravilhosa, uma matéria de suma importância. Trata-se de antropologia. Que matéria é essa? Mas antes de entrar nela propriamente dita, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e vamos à matéria propriamente dita. Antropologia. Antropologia nada mais é do que o estudo sobre o homem, ou tratado a respeito do homem. Antropologia, no seu sentido mais amplo, poderíamos afirmar que trata-se, por exemplo, de... antropologia, antropos. Antropos é uma palavra grega, né? Que traduzindo para o português é homem. Antropos é homem. Logia é tratado, estudo, também pode ser pensamento, pode ser razão, enfim. Mas aqui nós vamos traduzir como tratado ou estudo a respeito do homem, certo? Nós poderíamos falar sobre antropologia nos seus mais variados sentidos, né? Um sentido mais amplo, mas nós vamos nos ater à antropologia bíblica, porque é interessante a gente entender que no curso teológico a gente estuda sobre Deus, né? Aliás, a religião ela se atém a falar sobre a relação de duas pessoas, de Deus e do homem. E é importante, se nós estudamos sobre Deus, nós também temos que traçar um estudo sobre o homem. É muito importante, pois a relação é entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, é muito importante nós meditarmos a respeito do homem. E é sobre esse assunto que nós vamos prosseguir estudando, relatando e aprendendo neste momento. Observando o que está registrado no livro de Gênesis, da Bíblia, né, nós podemos entender que o homem ele foi criado, né, foi formado do pó da terra. Está registrado lá no Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Só aí nós aprendemos que o homem ele é formado por essas duas substâncias, né? A terra e também a alma, que é o sopro que Deus insuflou no homem, né? É interessante a gente meditar que o boneco de barro feito por Deus, ele não andava, ele não cheirava, não respirava, ele não via, não enxergava, enfim, não apalpava, não andava, ele era inerte. O boneco de barro, ele era inerte. Até que Deus insuflou, ou seja, Deus assoprou de fora para dentro, né? Deus assoprou no homem o fôlego de vida. Deus assoprou no homem o espírito, ou seja, o vento. Deus assoprou no homem. E observemos a frase da Bíblia. E o homem se tornou alma vivente. Ou seja, o homem então é formado de duas partes, matéria e espírito. Ou seja, o sopro de Deus e a matéria-prima também, que é a terra. Então o homem é formado por esses dois elementos. O homem, na verdade, ele é uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. E aí a gente percebe, né? A gente já entra logo assim, já meditando sobre os elementos constitutivos do homem. E nós vamos entender já de primeira mão, né? Já de antemão, que essa história de que a alma é imortal no homem, o espírito é imortal no homem e o corpo é a terra, né, que vem da terra e tal. Isso aí tudo, se nós formos observar pela
pela palavra já de início aí no livro de Gênesis, nós vamos entender que é uma forma errada de entender os elementos constitutivos do homem. Pois a própria Bíblia, ela deixa bem claro que às vezes ela cita alma em lugar de espírito e espírito em lugar de alma. Por exemplo, Jesus falou, não deveis matar, ou seja, não deveis temer ao homem que mata somente o corpo e não tem poder para fazer nada com a alma. Vós deveis temer muito mais a Deus, que depois que mata o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Mas aí a gente pergunta, e o espírito? Na verdade, aí é o próprio espírito. Porque o homem não se resume na matéria chamada terra. O homem é resultado do sopro. Ele só passou a ser alma vivente depois do sopro. Outra palavra da Bíblia interessante para nós meditarmos sobre isso também é a palavra de Salomão. Quando Salomão disse, o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Aí a filosofia nos permite perguntar, e a alma? Na verdade, a palavra, o espírito aí já está no lugar de alma, porque nós vemos bem na palavra de Deus que carne e sangue não herda o reino do céu. Então, esse sopro maravilhoso, que na verdade é o verdadeiro eu, o homem interior, o homem que reage, que sente, enfim, tudo, é isto que volta para Deus. Agora é interessante a gente meditar que por que volta para Deus? Volta para Deus para receber a sua justa retribuição. Não adianta, tem gente pensando aí que o indivíduo que ele comete atos pecaminosos todos os dias e em contradição à palavra de Deus e comete tantas atrocidades e ele morre e o espírito dele volta para Deus. Aí seria muito fácil, Na verdade, não é bem assim. Todos voltamos para Deus? Sim, mas para receber a justa retribuição. Então é muito importante nós entendermos sobre os elementos constitutivos do homem partindo deste pressuposto. Muito importante meditarmos aí, tá certo? Então nós iremos falar nos próximos vídeos com mais profundidade esses assuntos, mas de antemão nós vamos dar continuidade a esse assunto em nosso próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado bem claro esta apresentação dessa matéria. Nós poderíamos falar sobre, igual eu disse antes, antropologia arqueológica, enfim. Não, nós vamos nos ater à antropologia bíblica, certo? Que Deus te abençoe. Vamos para o próximo vídeo.